Você ainda calcula o valor da sua consulta com base no mercado ou no que os seus colegas estão calculando apenas? Eu sou a Aline Matos, eu sou médica e mentora de carreira para profissionais de saúde. E ao final desse vídeo, você vai ter em mãos um método claro e prático para calcular o valor da sua consulta, não com base apenas no preço do mercado, mas sim um valor justo para você, para que esse valor sustente a tua vida profissional hoje e também a tua vida nos próximos 10 anos, para que você possa não só se sustentar hoje, mas planejar os próximos passos da sua vida e da sua carreira. Eu já ajudei diversos profissionais a calcularem o valor da sua hora. E existe algo que é comum na maioria dos profissionais de saúde, que é calcular o valor da sua hora com base apenas numa média de mercado, no que os outros estão cobrando por aí, sem levar em consideração as suas necessidades pessoais, a sua vida real. A maioria dos profissionais cobra aquilo que ele se sente confortável de cobrar e aquilo que ele acha que é confortável para ele receber dentro daquele mês. Mas eles não levam em consideração pontos importantes que fazem com que a conta não feche no final do mês e ele viva apenas dentro daquele mês, e dependendo do que vai receber no próximo para dar sequência à sua vida financeira. Um preço, um valor que é sustentável ao longo do tempo, ele depende basicamente de 4 camadas. A primeira camada é a sobrevivência. Aquele valor, aquele dinheiro que o profissional vai usar para viver, pagar suas contas pessoais, aluguel pessoal, despesa de carro, despesa de mercado, escola das crianças, e eventuais gastos ou custos que você tenha recorrente todos os meses. Esse é o custo de vida do profissional. A segunda camada é a estrutura, é quanto que você gasta para trabalhar. O aluguel de uma clínica, quanto você investe em marketing, um contador, a secretária, eventuais gastos ou custos de materiais que você usa dentro do seu trabalho, dentro da sua clínica. O terceiro é a reserva. A gente não pode considerar que os teus custos, teus gastos, eles são apenas mensais. Existem gastos ou custos que acontecem durante o ano. Então é importante que você olhe para o ano inteiro de trabalho. Você vai tirar férias, eventualmente vai ter um mês que tem maior movimento, outro que vai ter menor movimento. Existem impostos, existem demandas, conselho que você paga só em janeiro. Então, esse valor ele precisa estar incluso, você precisa cobrar isso também. Ele deve estar incluso nos seus custos. Essa é a reserva. O ideal é que você calcule essa reserva, então, quanto que você tem que ter durante o mês, durante o ano inteiro, para você poder pagar. E também tem uma reserva de emergência que você pode embutir aqui, que é um valor que você tem caso você precise ficar sem trabalhar por um tempo. 3 meses, 6 meses, você pode começar com uma reserva de emergência de 3 meses e ir aumentando. E essa reserva de emergência, ela é um valor que você precisa todos os meses. Digamos que você precise parar de trabalhar por uma razão. É o valor que sustenta você dentro daquele mês sem que você esteja trabalhando, por um acidente, por algum intercurso da vida. E a maioria dos profissionais acaba parando por aqui, ou aqui, ou aqui. Raramente o profissional pensa no lucro real, que você tirando todos esses custos aqui, você ainda tem o teu lucro real, que é aquele dinheiro, aquele valor que é o lucro resultado do teu trabalho, depois que você pagou todas as suas contas. Esses 3 aqui, você invariavelmente vai pagar dentro do seu mês. Se você não considerar o seu lucro real da sua conta, você vai não ter lucro. Você vai pagar a conta e começar do zero no mês seguinte. Vai faltar dinheiro, de repente, para umas férias, para você trocar de carro, para você fazer uma reserva de emergência ou pessoal, ou então uma reserva futura para aposentadoria. Tudo isso entra aqui no seu lucro real. Para que fique mais claro para você, eu vou trazer aqui um exemplo. Digamos um profissional que ele tem 12 mil reais de gastos pessoais, na vida pessoal dele, né? Com filhos, com vida, com casa, com tudo que ele gasta fixo todo mês. Então, são os gastos pessoais. Ele tem um custo de estrutura, de aluguel, de marketing, de contador, secretária mensal de 4 mil. E ele fez aquele cálculo das reservas, né, dos impostos, daquilo que ele precisa cobrir no restante do ano,
e que não está dentro daquele mês, a reserva dele ficou num valor fictício de 2 mil. Digamos que somando aqui, ele vai ter um valor de gasto mensal fixo aqui de 18 mil reais. Se esse profissional receber apenas esses 18 mil, ele não está tendo um lucro real do trabalho dele, porque todo o dinheiro que entrou foi usado para pagar as contas daquele mês. Então, ele vai ter um retorno de 18 mil, mas ele não vai ter um lucro real. Se ele calcular o valor do trabalho com base nesse 18 mil, né, ficaria da seguinte forma. Digamos que ele tem um atendimento médio de 60 pacientes por mês. Se ele colocar apenas esse 18 mil, ele vai cobrar 300 reais por consulta, né? E ele vai ter, das 60 pacientes, 300 reais por consulta, os 18 mil. Porém, esse profissional, ele não vai estar tendo o lucro, que é aquele resultado da transformação que você causa na vida das pessoas. Quanto vale realmente o seu trabalho? Ele vale os 300 reais, que cobre apenas os seus custos fixos mensais? Ou ele vale mais, né? Quais são os benefícios? Aí a gente entra em pensar nos benefícios que o paciente tem quando passa por você, quando ele vive uma experiência com você. Então, isso aqui que é variável, né? Cada um vai definir de acordo com a transformação que causa na vida das pessoas. Então, esse valor de consulta, quando a gente leva em consideração todo esse valor de consulta, ele pode ir de 350 até, digamos que, 800 reais. Ou até mais, né? Colocando aqui uma média. Então, a consulta dele não é 300. A sua consulta não vai ser 300 reais. Ela vai ser um valor maior. Aqui, ele vai ter um lucro real de 50 reais por atendimento. E esse lucro real pode ser aumentado para 100 reais, para 150 reais, de acordo com a demanda, de acordo com a agenda, né, de acordo com o teu planejamento. Então, aqui é importante que fique claro que o valor da sua consulta não deve ser feito de acordo com o mercado apenas, mas construído com base no valor e na experiência e na transformação que esse paciente ou esse cliente vai ter quando ele passar com você em uma consulta, uma sessão ou até em um pacote de sessões, um pacote de consultas. E para que você consiga se organizar dessa forma, ter um fluxo financeiro prático e rápido nas suas mãos, o eBoss Lifetime é um excelente aliado para você nessa caminhada com a sua organização financeira, para que você tenha realmente uma vida sustentável, não só hoje, não só no mês que vem, mas nos próximos 5 a 10 anos. Se você ficou interessado e quer saber mais sobre como organizar a sua vida financeira, nós deixamos aqui para você um workbook gratuito que você encontra aqui na descrição da bio. Corre lá e pega o seu.